Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tado Jayamudhiraye Mukam Karoti Vachalam Pangulanghayate Grihim Yakripadam Maham Vande Shri Gurum Dinatarinam Panchakalpatarubhyasya Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasani Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Quarto canto, capítulo 19, versos 12 a 26. É sempre uma luta, né, para conseguir ler tudo, ler os significados que a gente quer e falar. Então, hoje eu vou fazer diferente. Eu vou ler corridos os versos, aí depois eu vou falar e depois eu leio uma partezinha do significado que Krishna permitiu, ok? Então, vou ler corrido. A partir do verso 12, então. Enquanto o rei Indra levava consigo o cavalo, ele se vestiu de modo a que se assemelhasse a uma pessoa liberada. Na verdade, aquele traje era uma forma de trapaça, pois falsamente criava uma impressão de religião. Quando Indra entrou no espaço exterior dessa maneira, o grande sábio Atri o viu e entendeu toda a situação. Ao ser informado por Atri do truque do rei Indra, o filho do rei Prithu ficou iradíssimo e saiu ao encalço de Indra para matá-lo, gritando: espera, espera. Agindo com desonestidade, o rei Indra usava as vestes de um sannyasi e havia amarrado seu cabelo no topo da cabeça e passado cinzas em todo o seu corpo. Ao ver semelhante traje, o filho do rei Prithu considerou Indra um homem dedicado à religião e um sannyasi piedoso. Portanto, não disparou suas flechas. Então, a trapaça deu certo. Pelo menos por enquanto, né? Sendo assim informado, o neto do rei Vena imediatamente se colocou a perseguir Indra, que fugia apressadamente pelo céu. Pulei, que não estava fazendo sentido. É o 15, né? Ao ver que o filho do rei Prithu não matara Indra, senão que retornara enganado por ele, Atrimuni novamente o instruiu a matar o rei celestial, pois considerava que Indra se tornara o mais baixo de todos os semideuses por ter impedido a realização do sacrifício do rei Prithu. Vocês estão acompanhando, né? Sim. Então me digam, vou perguntar para quem? Vou perguntar para a Paula, que é nova. Escolinha do professor Raimundo. Raimundo. O que eu vou perguntar para ela? Por que Indra não queria que o sacrifício fosse consumado?
Isso é verdade. Marco, o que mais? Ele foi um pouco de orgulho, vaidade dele, né, que gerou essa inveja, porque ele iria passar uma marca, né, do rei Pedro em relação a... O que mais? Luísa, né? Ele tinha uma paranoia, né? Perdeu seu filho. Isso. O principal motivo é que ele não queria perder o salário dele, a posição dele, né? Então, por isso ele gerou tudo, né? Porque, na verdade, tem muitas histórias de Indra que ele está sempre preocupado com isso. Que alguém quer tomar, imagina essa paranoia, que loucura, né? E é um semideus, e é no sentido principal dos semideuses, né? Mais poderoso. Então a gente vê, né? Ele é o São Pedro, né? Da Vaishnava, não, do céu. O manda-chuva, né? Ele é o manda-chuva, né? Manda-chuva. E a gente vê que a gente está falando de trapaça, né? Que a trapaça sempre existiu. Prabhupada fala, a gente sempre comenta, na verdade, na introdução do Shri Upanishad, Prabhupada fala, no Chaitanya Charitamrita também tem, que todos nós já nascemos com 4 tipos de defeitos. Escolinha do professor Raimundo. Gleides, quais são os 4 tipos de defeitos? Mentir, né? Não, esqueci. É isso mesmo. Ser trapaceiro, né? Trapaceiro é Igual a Indra. Não falar a verdade, né? Não. Rafaela, que fez aquela pintura linda no templinho, todo mundo bateu um palmo para você de novo, você não vai falar. Adorei, ficou muito delicado, ficou muito legal. Agora a gente vai lembrar de você todo dia, né? Quais são os 4 tipos de defeitos? Como o Pendra, você que é um revisor, editora lapidar. Para ser um editor é uma entrevista de emprego. E eu vou ser demitido, Maharaj. Todos nós temos propensão a mentir, todos nós temos a enganar os outros. Os nossos sentidos são imperfeitos e... O mentir não é, tá? O mentir é enganar os outros. É a mesma coisa. Sentidos A imperfeitos. tendência a se iludir e a cometer erros. Tendência a cometer erros, a se iludir, a trapacear. E sentidos imperfeitos. Eu acho que a base de tudo são os sentidos imperfeitos. Por conta disso, nos iludimos, cometemos erros, e às vezes não deliberadamente, e às vezes deliberadamente trapaceamos. Né? Como o Shakuni trapaceou na história do Mahabharata, feio, né? Então isso aí é uma coisa muito forte. Aqui a gente está vendo que existe os semideuses, o que dizer nos réis mortais aqui, né? Uma coisa séria, né? Mas vamos continuar. Sendo assim informado, o neto do rei Vena imediatamente se colocou a perseguir Indra, que fugia apressadamente pelo céu. Ele estava iradíssimo com Indra e o perseguiu, assim como o rei dos abutres perseguiu Ravana. Quem é o rei dos abutres que perseguiu Ravana? Jatayu, né? Ao ver que o filho de Prithu o estava perseguindo, Indra imediatamente abandonou sua roupa falsa e deixou o cavalo. Em verdade, ele desapareceu daquele lugar. O grande herói, o filho do rei Prithu, devolveu o cavalo à arena de sacrifício de seu pai. Meu querido senhor Vidura, observando a maravilhosa proeza do filho do rei Prithu, todos os grandes sábios concordaram em lhe dar o nome Viditasva. Meu querido Vidura, Indra
sendo o Rei do céu e muito poderoso, criou imediatamente uma densa escuridão sobre a arena de sacrifício. Cobrindo todo o local dessa maneira, ele novamente roubou o cavalo. Caramba, ele não precisa. Ele fez 9 vezes isso. 9 vezes. Spoiler. Ele é mesmo ainda da questão que gosta. Tô ouvindo. Ele já tinha pedido desculpa, ele já tinha pedido perdão, já tinha pedido perdão e roubou de novo. Ou não? Você vê como é que Um é. perdão Falso. malandro, né? É. Cobrindo todo o local dessa maneira, vou repetir, né? Ainda sendo o Rei do céu e muito poderoso, criou imediatamente uma densa escuridão sobre a arena de sacrifício. Cobrindo todo o local dessa maneira, ele novamente roubou o cavalo, que estava preso com correntes de ouro próximo ao instrumento de madeira, onde os animais eram sacrificados. O grande sábio Atri novamente mostrou ao filho do rei Prito que ainda estava fugindo pelo céu. O grande herói, o filho de Prito, saiu ao encalço dele mais uma vez. Contudo, ao ver que Indra levava em sua mão um bastão com um crânio em sua extremidade, e novamente estava vestido com os trajes de um sannyasi, novamente, decidiu não o matar. Deu certo de novo. Traje de sannyasi também. Sendo novamente orientado pelo grande sábio Atri, o filho do rei Prito ficou iradíssimo. Ele colocou uma flecha em seu arco. Ao ver isso, o rei Indra imediatamente se desfez do falso traje de sannyasi e, abandonando o cavalo, tornou-se invisível. Então o grande herói Viditasha, o filho do rei Prito, novamente pegou o cavalo e o devolveu à arena de sacrifício de seu pai. Desde aquela época, certos homens com pobre fundo de conhecimento têm adotado o traje de falso sannyasi. Foi o rei Indra quem introduziu essa prática. Eu vou ter que ler isso aí. Ai, meu Deus. Desde tempos imemoriais, a ordem de sannyasi tem portado o... Não, ele está lendo o significado. Estou lendo o significado. Desde tempos imemoriais, a ordem de sannyasa tem portado o tridanda. Vocês sabem o que é o tridanda? Não. As coisas mudam, né? Ninguém sabe mais, as coisas que estão mudando, porque ninguém usa mais. Tridanda é um bastão que os sannyasis usam, que tem 3, na pontinha tem 3, né? É igual do Shiva, não, né? Não. Engraçado, ninguém conhece mais. No Brasil, Igual um ninguém usa, carro. né? Não sannyasis usa. Parece um carro, assim, parece um carro. Assim, aí faz um assim, ó. É como se fosse um É carro. um bastão, e aí tem um assim preso ali, Ah, que fica sim. assim, assim. Ah, Né? para É segurar. igual um A carro. minha tridanda está na casa do Nishyananda. Estava lá em Brás e ele levou. Falou, o que eu trago? Ah, deixa lá. Mas esses são só sannyasi Vaishnava, né? Porque usa questão Eu acho que o Prabhupada vai explicar isso aqui agora. Desde tempos imemoriais, aí a gente está falando de tempos imemoriais, né? A ordem de sannyasi tem portado tridanda. Mais tarde, Shankaracharya introduziu o Ekadandi sannyasi. Ou seja, os sannyasis mayavais usam só um bastão, não tem, né? Porque o tridanda tem o significado da entidade viva, Krishna e o serviço devocional, né? São 3, né? A gente vê a diferença entre, evidentemente, a alma individual e Krishna e o que nos une, o que faz com que não haja diferença, que é Bhakti, né? A gente vê da Tattva. Eu sempre ouvi diferente, que era mente, corpo e palavras rendidos a Cristo. Eu sempre ouvi assim, nunca tinha visto essa É mesmo? interpretação. Né? Eu acho que eu já ouvi essa sua também, mas eu já ouvi essa minha também. Então, Valeu? Podemos fechar assim? Como é que é? Matitama
devotos puros, estão sempre em mim, suas vidas rendidas a mim, e estão sempre pregando um para o outro e me glorificando, né? Muito bem. Então, mais tarde, Shankaracharya introduziu o Ekadanta Sannyasi. O Tridanta Sannyasi é um Sannyasi Vaishnava. E o Ekadanta Sannyasi é um Sannyasi Mayavadi. Há muitas outras classes de sannyasis que não são aprovadas pelos rituais védicos. Indra introduziu uma classe de pseudo-sannyasi ao tentar esconder-se do ataque de Viditasha, grande filho do rei Prithu. Agora, há muitas classes diferentes de sannyasis. Alguns deles andam nus e outros carregam um cânion e um tridente, sendo geralmente conhecidos como Kapalika. Todos eles foram introduzidos sob certas circunstâncias sem sentido. E aqueles que têm um pobre fundo de conhecimento aceitam esses falsos sannyasis e suas pretensões, embora não sejam guias fidedignos de avanço espiritual. Eu me lembro, era uma coisa muito clara, né? Eu participei muitos anos de um evento lá em Campina Grande, que era o Encontro da Nova Consciência, lembra, né? Que era um evento muito grande, agora ele existe, mas é pequeno. Porque na época o governador ele apoiava, então tinha verba, né? Só que depois o governador se tornou um evangélico e aí cortou total, né? Porque Nova Consciência. E eu me lembro que tinha muitas diferentes tribos e era muito curioso, porque tinham pessoas que se vestiam assim de uma maneira que chamava muita atenção, né? Altos turbantes e bandas e balando a dança. E você, uau, né? Esse cara deve ser importante, né? Aí quando ele começava a falar, meu Deus, como o Prabhupada fala, né? Um tolo, ele é descoberto quando ele abre a boca. Antes disso, ele não pode se... Né? Eu me lembro, na época que a gente gravou com o Nando Reis, eu me lembro que o tal do Carioca do... Como chama aquele programa? Pânico na TV. O Carioca, ele fez uma lila lá no programa, que ele brigou lá com os caras e sumiu. E depois ele apareceu com o Hare Krishna, vestido de devoto e tal. E ele foi lá no templo, comprou livro. É um cara até legal assim, né? Aqui no templo de São Paulo. E ele apareceu, depois ele apareceu no programa que ele virou Hare Krishna. Só que ele apareceu com a gente. Nós fomos, né, no programa. Com o Nando Reis, e ele estava junto com o grupo, né? Então, a jogada que fizeram foi que ele sumiu, cadê ele? Todo o programa, onde ele está? Falaram que ele virou um monge, né? Criaram uma história, né? Aí, de repente, convidaram o Nando Reis para cantar a música que estava no primeiro lugar, a música Mantra. Aí a gente entrou e o Carioca estava junto, né? Com tila, cara, tudo certinho, assim, tudo certinho. Ele é seguidor do Sorinda também, né? Continuando aqui. Atualmente, certas instituições missionárias, sem fazer menção aos rituais védicos, têm introduzido certos sannyasis que se ocupam em atividades pecaminosas. As atividades pecaminosas proibidas pelos Shastras são sexo ilícito, intoxicação, consumo de carne e jogos de azar. Ontem, nosso caríssimo Divya Sinha e a nossa caríssima tradutora e pregadora de primeira classe falou sobre os 4 princípios, né? E eu sempre me lembro que muitas vezes a gente tem que falar sobre os 4 princípios, nesse período, né? Nas décadas da pregação, e eu lembro que eu dava nenhuma atenção para os jogos de azar, porque não era uma coisa assim, citava, né? Falava mais do sexo ilícito, da intoxicação, da carne, né? Mas agora, nos últimos tempos, surgiu um monte de bet aí, né? Tá uma loucura, tá todo mundo, às vezes, perdendo todo o salário em aposta, né? Todo mundo apostando, e cada hora tem que mudar, assim, as regras, porque o negócio está ficando muito sério, né? Então ficou uma coisa pesada, que chegou agora, pouquíssimo tempo. Tem todo tipo de bet, né? Eu sempre falo que a gente tem que apostar na Hare Bet. Que a Hare Bet dá certo. Pode apostar na Hare Bet que vai resultar dando certo, né?
Esses falsos sannyasins praticam todas essas atividades, eles comem carne, peixe, ovos, enfim, qualquer coisa. Às vezes eles bebem com a desculpa de que sem álcool, peixe e carne é impossível permanecer nos países frios perto da zona ártica. Eu me lembro também em Goiânia, isso, né? Histórias assim de 40 anos atrás, né? Tinha um cara chamado Pacini que se tornou um guru, ficou famoso, e ele gostava dos nossos livros, né? Mas ele era um impostor total. E ele iniciava as pessoas dando abraço, né? Que ele era, dizia que era, sei lá, Titânia, alguma coisa assim. Mas o cara juntou muita gente lá em Goiânia. Eles compravam coleção de livros, a gente, mas eram pessoas que não entendiam nada. Aí um belo dia encontraram ele num botequim comendo carne, né? Comendo um churrasquinho. Aí o pessoal ficou chocado, né? Eu estava pensando, poxa, não é isso, né? Você é uma avatar, a Titânia, está comendo carne. Ah, se eu não comer carne, eu levito, eu preciso comer carne. Senão eu levito. Entendeu? Entendeu? Essa foi a desculpa que ele deu, né? Bem isso aqui, veja, né? Às vezes eles bebem com a desculpa de que sem álcool, peixe e carne é impossível permanecer nos países frios perto da zona ártica. Esses sannyasis introduzem todas essas espécies pecaminosas em nome de servir aos pobres. Em consequência do que? Pobres animais são sacrificados para encher as barrigas desses sannyasis. Como descreve o verso seguinte, os tais sannyasis são pakandis. A literatura védica afirma que quem coloca o seu Narayana no mesmo nível que o seu Shiva, o seu Brahma, imediatamente se torna um pakandi, como se afirma nos Puranas. Yastu Narayanam Devam Brahmarudradi Daivatai Sammatvenaiva Viksheta Sapashandi Bhavedrukam. Em Kali Yuga, os pakandis, também a palavra pachandi é a mesma coisa, são muito proeminentes. Contudo, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu tem procurado eliminar todos esses pakandis, introduzindo o seu movimento de Sankirtana. Aqueles que tirarem proveito desse movimento de Sankirtana da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna serão capazes de se salvar da influência desses pakandis. Isso com que vou terminar a leitura. Todas as diferentes formas que Indra assumiu como mendicante, devido a seu desejo de apoderar-se do cavalo, foram símbolos de filosofias ateístas. Vou ler aqui também. Segundo a civilização védica, sannyasi é um dos pontos essenciais no programa da instituição Varnashrama. Deve-se aceitar sannyasi de acordo com o sistema parampara dos acharyas. No momento atual, contudo, muitos ditos sannyasis ou mendicantes não têm a compreensão da consciência de Deus. Indra introduziu essa espécie de sannyasa devido à sua inveja de Maharaja Prita. O que ele introduziu está reaparecendo na era de Kali. Praticamente nenhum dos sannyasis nesta era é fidedigno. Ninguém pode introduzir qualquer sistema novo no modo de vida védico. Quem por malícia o fizer, deverá ser considerado um pachandi ou ateísta. No Tantra Vaishnava afirma-se: Yastu Narayanam Devam Brahmarudradi Daivatai Samatena Vikshvaya. Já li isso. Igualzinho. Mas é igualzinho, é igualzinho. Mesma citação. É a mesma citação. Embora seja proibido, há muitos pachandes que cunham termos como Dalita Narayana e Swami Narayana, embora nem vejam semideuses, tais como Brahma e Shiva, possam ser equiparados a Narayana. Dessa maneira, o rei Indra, a fim de roubar o cavalo do sacrifício do rei Prithu,
adotou diversas ordens de sannyasa. Alguns sannyasis andam nus e às vezes vestem trajes vermelhos, adotando o nome Kapalika. Esses são simplesmente representações simbólicas de suas atividades pecaminosas. Esses pretensos sannyasis são muito apreciados por homens pecaminosos, porque todos eles são ateístas ímpios e muito peritos em apresentar argumentos e razões para se apoiar suas posições. Devemos saber, entretanto, que eles apenas se fazem passar por partidários da religião, apesar de não serem de fato. Infelizmente, pessoas confusas aceitam tais indivíduos como religiosos e, sentindo-se atraídos por eles, arruinam suas vidas. Agora, o último verso até o 26. Maharaja Prito, que era célebre como uma pessoa poderosíssima, pegou de imediato seu arco e suas flechas e se preparou para matar Indra pessoalmente, por Indra ter introduzido aquelas ordens de sannyasa irregulares. Significado: é dever do rei não tolerar a introdução de nenhum sistema irreligioso. Como o rei Prito era uma encarnação da Suprema Personalidade de Deus, de certo era seu dever eliminar todas as espécies de sistemas irreligiosos. Seguindo os passos dele, todos os líderes de Estado devem ser pessoalmente representantes fidedignos de Deus e devem eliminar todos os sistemas de religião. Infelizmente, eles são covardes que se declaram membros de um Estado secular. Semelhante mentalidade é uma maneira de conciliar sistemas religiosos e irreligiosos, mas por causa disso, os cidadãos geralmente estão perdendo interesse pelo avanço espiritual. Assim, a situação se deteriora até o ponto que a sociedade humana se torna infernal. Muito bem, vamos passar para o seguinte tema: 3 coisas proibidas na Kali Yuga. Quem sabe quais são? Além do paradigma, que é esse sabichão. Você sabe, né? Não sei. Ah, sim, 3. 3 coisas são proibidas. Diga aí, sabichão. Tomar sannyasi, sacrifício de animais. São quantas coisas? 3. A terceira agonia, passo por dentro. Fazer filho com a esposa do mal. Cunhado, né? Cunhado. No Brahma Vaivata Purana, capítulo 115, Krishna descreve ao sábio Garga Muni que 3 rituais ou práticas védicas não devem ser realizadas em Kali Yuga, devido à degradação da qualificação das pessoas e da impureza do ambiente. São elas Pashu Jagya, sacrifício de animais. Isso já foi falado várias vezes aqui, né? Segunda, Niyoga, conceber filho através do irmão do marido. Porque se de alguma forma, né, o marido não conseguia produzir um filho, podia ligar para o cunhado. Não, é coisa séria. É coisa séria, né? Nós vamos falar aqui sobre isso. E finalmente tomar sannyasi, aceitar a ordem de vida, renunciar, proibido. Então vamos rapidamente falar sobre o Pashu Jagya. Nas eras, isso aqui Prabhupada fala, eu saí catando no Vedabase. Nas eras de Satya, Treta e Dwapara, sacrifícios de animais eram realizados de forma ritualística, com o propósito de elevar a alma do animal para um corpo superior ou até mesmo liberá-la. E também, mais do que isso, empoderava o rei, né? Era um sacrifício que empoderava o rei, e o rei era um representante de Deus, então ele tinha que estar empoderado para poder cumprir com a função dele. Por falta de pureza, isso também
também mostrava que ele estava tendo uma administração perfeita, porque os Brahmas eram fidedignos, então tudo era a mesma forma de deixar claro o poder do rei e os patifes e criminosos baixavam a bola, né? Por falta de pureza, de conhecimento ou da qualificação dos sacerdotes, essas práticas se degeneram em violência e exploração, por isso elas são proibidas. Então a gente vê que ainda tem isso, né? Em várias religiões e matrizes africanas, né? Mas o propósito é absolutamente mundano, né? Não tem nada de transcendental. Niyoga. Como a ausência de um herdeiro poderia ter implicações sérias, tanto no contexto espiritual quanto material. Em outras eras, esse sistema era feito com o propósito exclusivo de gerar um herdeiro dármico, e não por desejo ou prazer pessoal. Sua base era a responsabilidade social e espiritual de manter a linhagem familiar e o equilíbrio social, né? Especialmente no caso dos reis, né? Porque tem aquela cerimônia Shraddha que o filho faz para liberar a alma do pai, que era um rei que de alguma forma se envolveu com atividades que são consideradas pecaminosas, né? E também para não passar o reino para, assim, pessoas desqualificadas, né? A gente tem a história mais, assim, emblemática da Batalha de Kurukshetra, né? Porque toda a história do Mahabharata é justamente isso, né? Porque quem é que vai assumir, né? Quem vai ser o herdeiro dos Kauravas, dos Kurus, né? A história é... E nessa história houve a prática de Niyoga, né? Porque Vyasadeva, como... Deixa eu agora lembrar tudo direitinho aqui, né? Vyasadeva, filho de Satyavati com Shantanu. Não. Parashara. Isso. Vamos de novo. Calma aí, sabichão. Segura a onda aí. Casamento de Satyavati com Parashurama, que ninguém sabia. Parashuramuni sabia. Ninguém sabia. Ela teve foi transcendental, né? Porque Parashara era um yogi, um místico, um Mahabhagavata, um ser transcendental, e ele entendeu toda a história que ia acontecer, então ele gerou um filho com ela, né? Que veio a ser Vyasadeva, que ficou escondido. Ninguém sabia. Aí ela se casou com Shantanu. Aí sim, sabichão, ela se casou com Shantanu, e com Shantanu ela teve 2 filhos. E aí, sabichão? Quais são os filhos de Shantanu Maharaj com Satyavati? Vichitravirya e Chitrangada. Chitrangada era o mais velho, morreu, não deixou herdeiros. Vichitravirya assumiu o trono, morreu, não deixou herdeiros. Certo? Certo. Aí como entra Bhishma na história? Mesmo é convidado, sequestrando toda. Não, mas espera aí, como ele nasceu? A filha de Ganda e o rei Santana. Filho de Ganda e o rei Santana. Então, tem um outro caso paralelo. Ah, sim, Porque, que ele teve que porque abrir mão. Satyavati teve um caso com Parashurama, que nasceu Vyasa. Parashara. E Shantanu teve um caso com Ganga, que teve o nascimento de Bhishma, né? Mas assim. Bhishma. É Bhima, não. Devavrata. É Devavrata. Devavrata, depois que ele vira Vai pegar, hein? Mas o ponto é que como não tinha nenhum herdeiro, ambos morreram, né? Vichitravirya e Chitrangada. E aí então Satyavati revelou: olha, eu tenho um filho. Uau. Então ele pode vir e ter, né, se relacionar com as duas esposas de Vichitravirya e gerar crianças para serem os herdeiros, né?
E foi o que aconteceu. Vocês sabem da história, né? A primeira, deixa eu me lembrar do nome delas, Ambalica ou Ambalica. Amalica? Sei lá. Ambalica. Ambalica. Então, eu acho que a primeira era Ambalica, né? Que quando ela viu a forma transcendental de Beelzebub, que era assim, vivia fazendo austeridades, né? Não era uma pessoa, né? Ela fechou os olhos e nasceu Dhritarashtra, rei cego. E aí a outra, sabendo que não podia fechar os olhos, ficou com o olho aberto, mas ficou super assustada. E aí nasceu Pandu, que significa pálido, né? E aí teve a serva da rainha que se ofereceu também, que era muito devotada. Ela teve um filho com ele que foi Vidura, que não pôde herdar o trono porque não era assim oficial. Não era genuíno. Era paralelo. Dhritarashtra, então é que está. Então Vyasadeva é um exemplo de yoga. A história, só para dizer isso, né? Tá? Mas Maharaj é sempre só o irmão, né? Podia. Em situações excepcionais até poderia. Não, esse caso do... Não, poderia não ser irmão. Ah, tá. Até poderia. Mas como foi falado, como os brahmanas, eles têm poder de se reunir, decidir. E os brahmanas, eu li isso sobre isso, eu estava até curioso também, o Prabhupada fala que poderia até não ser cunhado. Tem histórias também. Ok? Agora o tema principal que todo mundo vai falar, mas como assim? Sannyasa não pode ir? E está cheio de sannyasa na casa, inclusive na ISKCON. Como é que é isso? São os falsos. Na Kali Yuga, as pessoas geralmente não possuem o nível necessário de autocontrole e renúncia para seguir essa ordem de vida corretamente. Além do ambiente materialista, não há um processo espiritual autorizado. Você sabe que na Kali Yuga geralmente não existe. Essa Kali Yuga é uma exceção, né? Inclusive, Prahlada Maharaj, ele se dirige a Krishna chamando Krishna de Triyuga Avatara, né? Tem um verso que ele vem nas 3 primeiras eras. Krishna não vem na Kali Yuga. Então, essa Kali Yuga é muito especial, né? Mas, de um modo geral, não há um processo espiritual autorizado. E mais do que isso, a filosofia Mayavadi foi amplamente difundida. Portanto, na Kali Yuga, a aceitação da ordem sannyasa é proibida. Agora vem a pergunta, Sabichão. Por que Chaitanya tomou sannyasa, então, se é proibido? Vai propagar a consciência de Cristo no momento santo. Isso indica que eu tenho 10 minutos. Então vamos acelerar. Tudo é uma questão de estratégia. Tem vários pontos que eu coloquei aqui que eu vou ler para vocês, né? Primeiro, a estratégia de Chaitanya para atrair respeito universal. Na sociedade de sua época, um sannyasa era altamente respeitado e visto como uma autoridade espiritual. Ao aceitar sannyasa, Chaitanya passou a ser amplamente respeitado por todos os segmentos da sociedade, incluindo os líderes mayavadis e pessoas comuns. No Adi Lila tem essa descrição, né, que quando Chaitanya começou a pregar, ele atraiu milhares de pessoas, ele inundou toda a Índia com néctar dos santos nomes, mas tinha um problema, os sannyasas mayavadis não se atraíam, né? Ficavam fora da inundação do êxtase do amor a Deus. Então ele pensou, falou, eu preciso dar um jeito, né, de poder atingir essas pessoas. E aí foi quando ele decidiu tomar sannyasa para poder entrar nesse... É como hoje em dia dizer que o movimento está acontecendo, que não é o caso ainda, mas imagine que está acontecendo em todas as esferas, mas no mundo acadêmico não está acontecendo. Porque o pessoal é mais ou menos comparado aos mayavadis, né, intelectuais, essa coisa toda. Então precisamos entrar no meio acadêmico para poder ter títulos, para poder ser uma pessoa respeitada, autorizada, né? Ou no meio científico também, né? Então tem isso no Adi Lila. Chaitanya, ele decidiu tomar sannyasa como uma estratégia mesmo para poder entrar
Isso ajudou a legitimar sua mensagem e facilitou o acesso à audiência que poderiam não levá-lo a sério estando no Grihastha Ashram. Ainda hoje, na Índia, o sannyasa é muito respeitado, né? Eu perdi um lugar no trem porque o sannyasa sentou lá, e aí quando eu fui reclamar, o cara, não, sinto muito, ele é um sannyasa, vai ter que ir a um outro lugar, porque eu não vou tirar ele não. O cara está em presa de trem, né? Não tirou o sannyasa. Nem sei se ele é um sannyasa mesmo. Devia ser um sannyasa de Indra. Olha que é Indra. Na próxima vez eu vou levar o roubo de sannyasa e vou entrar de graça. Talvez fosse o próprio Indra lá. Eu tenho uma dúvida, por que então os Mayavadis eles difundiram essa posição de sannyasa? Se era para ele. Tem que perguntar para eles. Eu acho que é uma questão de prestígio também, né? É uma questão de influência, né? E na história foi assim, Shankaracharya tomou sannyasa e deu sannyasa para vários discípulos, tem vários. E eles se tornaram gurus, né? Mestres, né? De filosofia, né? É isso, né? E vocês sabem da história, quando... Sim, Maharaj? Eu tinha visto um texto falando que, na verdade, esse sannyasa que é proibido é o sannyasa tradicional do processo de karma kama, onde as pessoas passam por tudo isso, socialmente falando, né? Então chega esse momento do final da vida, então o sannyasa... Uma coisa mais protocolar, né? Que, passei por tudo, agora também sannyasa. Isso é bem interessante, porque isso também defende, eu não tinha me atinado a esse respeito, mas defende os grihastas da ISKCON, que já passaram da idade de se manterem como grihastas, mas não é por isso que tem que tomar sannyasa, porque de repente seria uma coisa só protocolar, e na verdade eles não chegaram nesse ponto, então tem que ser respeitado também, né? Uma forma de explicar isso também, né? Porque Prabhupada fala, ele fala, a partir de 50 anos, na primeira oportunidade, a pessoa tem que sair do lar e tomar sannyasa. A partir de 50 anos, Prabhupada fala. Mas ele mesmo tomou aos 60, né? Prabhupada não tomou aos 50. Agora, hoje, porque na Índia, os 50 anos do indiano naquela época, talvez seja 70 anos do ocidental hoje, em termos de saúde e disposição, né? Porque mudou muito as coisas, né? Mas o ponto é que, então, a estratégia de Chaitanya deu certo. Porque tem a descrição que quando ele foi a Varanasi, e já como sannyasi, né? Porque vocês sabem, ele tomou sannyasi, esse é outro ponto interessante, de um sannyasi impersonalista, né? Keshtava Bharati, que era um sannyasi impersonalista. Assim, como é? Porque não tinha sannyasi Vaishnava, né? Então ele queria pregar para os impersonalistas, como alguém, eu vou lá, vou estudar na Harvard para, sabe, ser respeitado dentro, né? Então ele queria entrar dentro da... Mas tem uma história curiosa do sannyasi de Chaitanya, porque quando o devoto toma sannyasi, ele ganha um mantra do sannyasi, tem um mantra secreto, ele recebe um mantra. Então Chaitanya foi ser iniciado por Keshava Bharati, e na hora do Keshava Bharati dar um mantra para ele deu um branco, ele esqueceu, ele não conseguia lembrar. Daí Chaitanya foi no ouvido dele e falou o mantra. Ou seja, Chaitanya que iniciou ele, né? Porque ninguém poderia dar um mantra para Chaitanya, então foi Chaitanya que deu, e é um mantra, para quem é sannyasi conhece um mantra que completamente Vaishnava e não tem absolutamente nada a ver com, né? É o Gopi Mantra, né? Gopi Mantra. Isso, sabe? Ele não é sannyasi, mas ele sabe. Isso, sabe, não. Você até conhece, né? Você deve ter até cantado. Mas então, aí, qual a estratégia de Chaitanya? Eu tomo sannyasi na escola Mayavadi, levo os Hare Krishna comigo e vou fazer Kirtan lá em Varanasi. E foi o que ele fez. Fez Kirtan lá em Varanasi. E aí a galera pirou com ele. Assim, né? Aí começaram a criticar, né? Esse sannyasi está desviado, né?
negócio de um sannyasi é estudar o Vedanta. E não ficar na rua cantando com um bando de fanáticos, sentimentalista, né? Até que foram até ele e falaram, pô, por que, né, que você canta e você não está dedicado a estudar o Vedanta? Ele falou, olha, meu mestre espiritual disse que eu sou um tolo, que eu não tenho capacidade de estudar e entender o Vedanta. E ele disse para eu cantar esse Mahamantra. E eu canto e fico em êxtase. Né? E de fato, tem a história que o mestre espiritual, não de sannyasi, mas de Varapuri, o guru de iniciação, que Chaitanya, quando Chaitanya foi a Gaya e o conheceu, ele falou que o famoso verso Hare Rama, quer dizer, o guru de Chaitanya falou para ele, né? Hare Rama eva kevalam kalo nasyeva gatiranyata, que nessa era o único processo é cantar Hare Krishna de uma outra maneira. Né? Então Chaitanya aceitou o canto do Mahamantra e começou a cantar. Ele era um professor, né? Vocês sabem da história, né? Ele era um professor de gramática. E ele bolou um sistema de ensino de gramática só com o nome de Krishna, né? E ele começou a ficar em êxtase ensinando, né, a gramática com o nome de Krishna. Inclusive os alunos perguntaram, isso é um fato curioso, que ele falava para todo mundo cantar o nome de Deus, aí perguntaram como canta, né? Aí ele cantou aquele Hari Haranam Krishna Yadavaya Namaha Gopala Govindaram Shimadusudam, que a partir desses dois mantras Narottam Das Thakur fez aquela canção, diz Hari Haranam Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Krishna. Ele introduziu isso. Depois Gopala Govindaram Shimadusudam Girirari Gopinata Madhava. Então você vê que especialmente na Bengala, no Mangalarati, não se canta outra coisa, o Sansara Dava, o Pranama de Prabhupada, o Chaitanya Pachatattva Mantra, o Mahamantra, mas isso também se canta. Hari Hari Nama Krishna Yadavaya Namaha Gopala Govindara. Mas não é a música de Narottam Das Thakur, tá? É de Chaitanya. Então isso pode ser cantado no Mangala. Hari Hari Nama Krishna Yadavaya Namaha Gopala Govindara. Isso faz parte. Mas o que eu queria dizer é que Chaitanya ficou em êxtase e ficou preocupado, que não queria mais dar aula, não queria fazer nada, ele queria só sair na rua e cantar. Aí ele voltou para o mestre espiritual e falou, olha, esse mantra que você me deu é meio estranho, né? Eu perdi a vontade de fazer tudo, eu só quero cantar Hare Krishna, às vezes eu rolo no chão, eu choro, meus pelos se arrepiam. Aí o guru dele falou, meu querido filho, estou muito feliz de ouvir isso. Você alcançou a perfeição da vida. Aí ele diz o verso interessante, Natya Gal Bhakta Sangha Kara Sankirtana Krishnam Upadesha Tada Sarvajana. Ou seja, Natya, continue dançando, Gal, continue cantando, Bhakta Sangha, na companhia dos devotos, e Kara Sankirtana, saia em Sankirtana na rua. Krishna Upadesha, ensine as glórias do nome de Krishna e Tara Sarvajana. E salve o mundo todo. Vou repetir porque ninguém prestou atenção. Que é muito interessante, né? Ele disse isso. Natya, continue dançando, Gal, continue cantando Bhakta Sangha, na associação dos devotos, Kara Sankirtana, saia nas ruas fazendo procissão de Sankirtana. Krishna Upadesha, instrua as pessoas acerca do santo nome Tara Sarvajana, e salve o mundo todo. Um verso importante para nós, né? Da ISMON, para nós seguidores de Prabhupada, né? Então essa foi a estratégia, uma das estratégias. Agora eu vou acelerar. Então a estratégia de Chaitanya para atrair foi essa. A segunda estratégia foi para pregar para os grupos hostis. É mais ou menos a mesma coisa, mas como Grihastha, ele enfrentava oposição e críticas de grupos ortodoxos, como os Smartas e os Mayavadis. Ao tomar sannyasa, Mahaprabhu eliminou essas críticas porque, tradicionalmente, o sannyasi não era julgado por sua origem ou ações passadas. Isso permitiu que ele viajasse livremente e pregasse em regiões hostis, incluindo em Varanasi,
um centro de filosofia impersonalista, onde converteu grandes estudiosos como Prakashananda Saraswati ao caminho de Bhakti. Tudo isso é maravilhoso no Chaitanya Charitamrita, esses capítulos que descrevem assim, o debate filosófico, a conversão de Prakashananda e junto dele milhares de seguidores. Todo mundo virou Hare Krishna. Muito bom isso. Estratégia de Chaitanya para intensificar seu exemplo de desapego. Chaitanya é o próprio Krishna que veio ao mundo mostrar como se pratica a consciência de Krishna. Ele é, portanto, conhecido como Bhaktarupa, a forma de um devoto perfeito que ensinou pelo exemplo. Prabhupada fala muito sobre isso, né? Que Krishna falou a Bhagavad Gita há 5.000 anos e apresentou toda a filosofia e o clímax da Bhagavad Gita e abandone todas as atividades mundanas, motivadas materialmente sem renda. Né? Mas as pessoas não conseguiram entender e aplicar. Então, Krishna voltou como Chaitanya para mostrar. Então, Chaitanya é a personificação desse verso, Sarvadharma Parityaja, abandone tudo e entregue-se completamente. Então, ele é Bhaktarupa. Ao aceitar sannyasa, ele personificou a mensagem conclusiva da Bhagavad Gita de abandonar os apegos mundanos e focar completamente na missão divina. Esse ato inspirou seus seguidores a priorizarem a vida espiritual acima dos interesses mundanos. Entenderam, né? E também estratégia de Chaitanya para resgatar o verdadeiro sentido de renúncia. Chaitanya aceitou o sannyasa de Keshavabharati, um guru da linha Mayavada, mas não para seguir essa filosofia. Em vez disso, ele reformulou a ordem de sannyasa. De renúncia, preenchendo-a com devoção pura bhakti, mostrando que o verdadeiro renunciante é aquele que abandona tudo para servir a Krishna. Observação: sua renúncia teve impacto profundo em seus associados e no mundo, a começar dos Goswamis de Vrindavana, que viveram em completo desapego para estabelecer o Vaishnavismo de maneira sistemática. Aí tem um verso importante, que eu cito aqui, 2 versos rapidamente. O primeiro verso do capítulo 6, tá? Anashrita karma bhalam karyan karma karoti ahasa sannyasi chayogi cha naniragnina chakriyaha. A suprema personalidade de Deus disse: aquele que não está apegado aos frutos de seu trabalho e que trabalha conforme sua obrigação, está na ordem de vida renunciada e é um místico verdadeiro, não aquele que não acende nenhum fogo nem cumpre dever algum. Ou seja, o que Krishna está falando é que o sannyasi impersonalista, que é esse que não acende nenhum fogo, ele simplesmente abandona tudo. Porque é importante dizer que quando Krishna veio também há 5.000 anos, historicamente, né, os filósofos entendiam muito bem a lei do karma, que você sofre as reações. Então o que aconteceu? Houve um êxodo, todo mundo foi para a floresta e parou de agir. Porque, poxa, se eu ajo, eu me prendo. Então eu vou abandonar tudo e renunciar a tudo, né? 2 extremos. Aí Chaitanya veio mostrar que tinha uma terceira opção, que é agir espiritualmente. Que você não se enreda e ainda contribui para a sociedade. Então aqui esse verso fala disso, né? Que o verdadeiro sannyasi, ele não renuncia ao trabalho, ele renuncia o fruto do trabalho. Inclusive, esse é um verso importante no final da Bhagavad Gita. Quando Krishna fala que toda alma corporificada, para ela é impossível renunciar a tudo. Então, o verdadeiro renunciante não é aquele que renuncia o dever do trabalho. Ele cumpre com o dever, mas ele renuncia o resultado. Então, renunciar o resultado é a verdadeira renúncia. E toda a pregação de Chaitanya gerou uma tese, diríamos assim, de Rupa Goswami, que explicou o que a gente chama de Yukta Vairagya, que é a renúncia não por ela mesma, renúncia pela renúncia, mas você renuncia para poder se ocupar em outra coisa. Você se livra de algo para poder. Então, Yukta Vairagya é isso, a gente renuncia aquilo que é desfavorável para nos tornarmos livres para executar a ordem do mestre espiritual, a ordem de Krishna. Isso é chamado de Yukta Vairagya, que é a
verdadeira renúncia. A renúncia que yukta, nos conecta com Krishna verdadeiramente. Porque a renúncia impersonalista ainda é egoísta. A pessoa está renunciando por quê? Para ela não se enredar, para ela ser liberada, para ela superar o samsara. Então o centro da renúncia do impersonalista é a própria pessoa. E o centro da renúncia do Vaishnava é Krishna. Ele renuncia para poder estar livre, para poder agradar a Krishna. Esse é um ponto importante, porque Prabhupada sempre fala que nós também não devemos buscar liberação, né? Buscar liberação, mas isso também não pode ser mal entendido. Nós não devemos buscar liberação impessoal, mas nos liberarmos dos apegos para nos credenciarmos a servir bem. A gente precisa fazer isso, não é? A gente precisa se liberar, até porque no Bhakti Rasamrita Sindhu, o Rupa Goswami fala que Bhakti começa depois da liberação. Antes da liberação a gente está praticando Karma Yoga, legal, já estamos no caminho, mas isso não é Bhakti ainda, né? Já tudo bem, não deixa de ser importante, e num sentido também não é diferente, porque é o processo inicial. É como quando a gente divide os 9 itens, Shraddha, Sadhusanga, Vajanakriya, etc. Então até Anata Nivriti, o que a gente está praticando é Vaidhi Bhakti, que é serviço devocional regulado, austeridade, regras e regulações. Só quando a gente se livra dos anartas, aí começa Raganuga Bhakti, que aí começa Bhakti. Porque antes disso é meio que Karma Yoga, né? Karma Yoga, estamos tentando usar os nossos recursos, usar a nossa natureza e dar um jeito de continuar no caminho aí, mas de fato só quando a gente fura o Anarta Nivriti. E às vezes a gente pensa nos anartas, né? Maharaj, acho que foi Yamanachari que estava falando, não, eles estavam falando dos 4 princípios e tem muitas oitavas, né? Não é só parei de comer carne, ok, mas isso não é violenta, aquelas coisas, né? Então a gente vê que, tudo bem, os 4 anartas principais a gente pode ter abandonado, que são a quebra dos 4 princípios, né? Mas a gente vê na prática que se a gente não passa desse anarta nivriti, os negócios, a gente continua um canista de carne. E o que eu acho que é um grande divisor de águas é quando o devoto realmente entende que tudo que Krishna faz é bom e não fica mais magoado com ninguém, não critica mais ninguém e aceita mesmo as coisas. É difícil ultrapassar isso. A gente vê que chegou, bate ali no teto e volta, né? Brigaram comigo, me convidaram, mas não fizeram direito. Aí os negócios ficam nessa questão crítica e você vê que canista de carne, se não sai disso, não avança. Fica aquele, sabe? E o pior é que aquilo que não cresce, apodrece. Não dá para você só se manter, né? Por exemplo, um avião, ele está voando, parece que está tranquilo, mas ele está quantos por hora? Não sei, né? Ele não está parado, né? Ele está nada. Ninguém pode ficar parado. É um movimento da consciência de Krishna, não é um estacionamento da consciência de Krishna. A gente precisa sempre estar, senão você não se mantém, né? Não dá para se manter. Então é assim, e eu sempre falo desse anarta que eu acho tão interessante, porque tudo bem, Shraddha, eu tenho fé em Krishna, tenho fé, né? Eu vou praticar. Depois Sadhusanga, eu tenho fé nos devotos, os devotos são legais, é agradável. Eu quis dizer devotos como Prabhupada e os grandes acharyas, eu tenho fé nisso. E depois Vajanakriya, aí eu tenho fé em Bhakti Yoga, eu tenho fé no processo, o processo funciona, eu sinto. Aí no 4º item, aí a gente empaca, porque a gente tem que ter fé em nós mesmos, que nós vamos superar os anartas, e aí a fé em você. Aí nessa hora, bate no teto e volta. Então o que define o canista de Kari para o Madhyama de Kari, o que define realmente um devoto que é conseguir superar isso. Nosso esforço tem que ir nessa direção.
o nosso estudo, a nossa leitura, a nossa diapa, que tem que fazer um trabalho interno, para a gente não cair nessas armadilhas, de ficar pensando materialmente, esquecendo que tudo realmente que Cristo já faz é bom. Mas não é possível. É possível. Agora aconteceu algo que está terrível, mas Cristo é misericordioso, Ele está reservando algo. Se a gente aceita e se rende, Cristo vai dar algo, Ele é nosso bem-querente, né? Mas a gente tem que se render. Por isso o Chaitanya cantava Hari Harai Rama Krishna Hari Rama Gopala Govinda Shiva Sudana Hari Harai Rama Krishna Hari Rama Gopala Govinda Shiva Sudana. Já deu o horário? Já deu, já passou. Obrigado por apresentar. Maharaj, nossa última. Tridante Goswami, Jamunacharya Swami. Mas